Então sejam todos bem-vindos à nossa aula 11 da disciplina de Linguagens Formais e Autômatos. E hoje a gente vai ver a equivalência entre AFD e AFND. Então a gente vai revisar alguns conteúdos de aulas anteriores. Depois a gente vai para a equivalência entre esses autômatos. Então, em aulas anteriores, em aulas passadas, a gente viu a definição de autômato finito determinístico, que é o AFD. A gente viu aquela mais intuitiva, e aquela mais formal, tá? Depois de computação determinística e o mesmo para AFND, que seria o nosso autômato finito não determinístico, e para computação não determinística também, tá? Agora, será que esses modos eles são equivalentes, né? Será que para todo AFD eu vou ter um AFND e o contrário também, para todo AFND eu vou ter um AFD? Okay? Então, equivalência entre autômatos. Então, autômatos aqui você entenda que tanto eu estou falando do determinístico quanto do não determinístico, tá? Então, o que seria a equivalência entre autômatos, né? Então, dizemos que dois autômatos são equivalentes se reconhecem a mesma linguagem regular, tudo bem? Se eles reconhecem a mesma linguagem regular. Então, lembra que, por definição, né, uma linguagem ela é regular quando existe um autômato que reconhece cada cadeia dela, tá? Beleza? Ah, professor, eu lembro que o senhor falou o seguinte, ó. Na computação determinística, você sempre tem, na leitura de um símbolo, né, que você vai de um estado para o outro. Né? Sempre, sempre. Você vai ler alguma coisa, então se você está em um certo estado, você vai para outro. Né? É evidente que pode ser para o mesmo estado, tá? Mas o fato é que sempre existe essa transição, ok? Agora, quando é não determinístico, você pode ter várias opções, inclusive nenhuma. Aí, nesse momento que eu falei, né, dessa diferença entre computação determinística e não determinística, eu disse o seguinte, né? Se você pode ter várias opções na não determinística, então você pode ter uma opção sempre. Okay? Então, se você tem uma opção sempre, aí fica equivalente à tua determinística. Tá ok? Então, a gente pode concluir disso, né, que todo autômato finito determinístico, ele também é não determinístico. Okay? Então, vamos pegar aqui um exemplo aqui, para a gente entender melhor um pouquinho isso, tá? Para a gente ver que, de fato, não vai ser tão complicado ver que isso, de fato, é verdadeiro não, tá? Então, pronto. Tu pega aqui esse autômato, né? Eu não escrevi ele no grafo, não. Simplesmente coloquei ele aqui na sua tabela. Eu estou seguindo aquela definição lá com tabela, tá? Então, aqui você tem os seus estados, Q1, Q2, Q3. Tem o seu alfabeto, que é 0 e 1. E você tem essas transições do jeito que está aí, tá? Então, do Q1 você vai para o Q1 quando você lê 0. E quando você lê 1, você vai lá para o Q2. Tá? Então, como é que você chega em um AFND? Okay? Professor, você está falando que todo AFD ele é um AFND. Do jeito que você definiu para a gente, né? Ainda está faltando algumas coisas aqui nessa tabela de transições, nessa função de transições aqui. Tá? Então, só lembrando, né, que quando você bota essa seta aqui, você quer dizer que esse cara é o estado inicial, e quando você coloca o asterisco, você quer dizer que o cara ele é estado de aceitação, tudo bem? Então, a gente tem um conjunto de estados, tem o nosso alfabeto, tem a nossa função de transição, tem o nosso estado inicial e tem os nossos estados que aceitam, que a gente tem a descrição completa do nosso autômato finito determinístico. Cada um desses carinhas aqui dentro você tem um estado, né? Simbolizando de que você vai para um único estado sempre que lê algum símbolo.
No nosso AFND, ó, vai ser tão fácil fazer ele, ó, partindo desse cara que está aqui em cima. Ó. Vou só copiar e vou colocar aqui embaixo. Ó. Pronto, copiei e colei o nosso AFD aqui embaixo. Para ele virar um AFND, lembra que aqui dentro, né, pela nossa definição, aqui eu vou ter conjuntos, né? Então, para você transformar isso em conjuntos, basta você colocar, ó, as chaves, né? Ó. Colocar as chaves. Então, cada conjunto aqui que você pode ir, você só pode ir para exatamente um cara, né? Lembra que lá no não determinístico você pode ter várias opções, né? Para um certo azinho que você está lendo, né? Inclusive uma sozinha só, a todo momento. Tá? Então, aqui a gente está basicamente nisso. Aí, o que falta ainda é colocar você completar a sua tabela aqui com as transições epsilon. Tudo bem? Quando você coloca aqui essas transições epsilon, você simplesmente coloca nenhum, né? Você coloca vazio, né? Tudo bem? Então aqui você está transformando o seu autômato finito determinístico, não, né? Em um autômato finito não determinístico. Ok? Então, claramente, todos os autômatos que são determinísticos, eles são também não determinísticos, ok? Basicamente, você pega cada estado que você está indo lá na sua função de transição, cria um conjunto unitário, né? E essas suas transições epsilon você coloca para um estado que ele é o vazio, tá? Simplesmente é isso. Tá claro até aqui, pessoal? Todo mundo tá dando para acompanhar? Levanta a mão aí quem tá acompanhando. Se tiver alguma dúvida, coloca no chat, tá? Tudo bem, então. Ó, então isso quer dizer que se você tem um AFD, você facilmente consegue chegar em um AFND. Tudo bem? Simples. Esse aqui é simples, não tem muito o que fazer. Agora, o legal é a volta, né? Quando você está aqui, quando você tem um AFND e você quer chegar em um AFD. Então, será que isso aqui é possível? O que é que vocês acham? Será que todo AFND você consegue um AFD equivalente, né? Ou seja, um cara que vai reconhecer a mesma linguagem, né? Um determinístico que vai reconhecer a mesma linguagem? Aí, o que é que vocês acham aí? Vamos voltar aqui para os nossos slides para a gente continuar. Então, para a gente ter essa conclusão, porque lembra que tem algumas transições que faltam, tem algumas transições a mais e tem algumas transições epsilon também que a gente tem que tomar cuidado, né? Para você pegar um não determinístico e chegar em um determinístico, né? E simplesmente você não pode simplesmente tirar assim do nada transições epsilon e simplesmente colocar outras transições que faltam lá de qualquer jeito, então arrumar alguma forma de quebrar essas transições que são que tem várias leituras lá do mesmo símbolo, tá? Ok? Então vamos começar aqui um pouco aqui antes de mostrar que isso é possível, né? A nossa aula é para mostrar essa equivalência, tá? Então, se é equivalente, né? Então existe um AFD se somente existe um AFND. Só que aí a gente já mostrou, né? Se tem um AFD, claramente vai ter um AFND também. Mas a volta que a gente vai se focar nela aqui agora, tá? Então, primeiro, vamos falar de epsilon fechamento. Tá? Vamos falar de epsilon fechamento aqui. Como assim, professor? O que é o epsilon fechamento? O que é o epsilon fechamento de ER, né? ER aqui você entenda como um conjunto, tá? Então,
é o conjunto Q, né, tal que Q pode ser alcançado a partir de algum estado Rzinho pertencente ao Rzão, indo ao longo de 0 ou mais transições épsilons. Então, basicamente, é todo mundo que você consegue alcançar seguindo transições epsilon. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Né? Como é que a gente vai entender isso aqui direito? Porque é mais fácil quando a gente pega um exemplo, né? Então, vamos aqui para o nosso exemplo aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui na nossa lousa virtual. Pronto, esse autômato aqui, né? Esse aqui é o nosso estado inicial, tá? Então, quem é o epsilon fechamento do conjunto unitário que só tem um? Aí você vai pegar todos os caras que tem 0 ou mais transições epsilon. 0 transição epsilon quer dizer que é o próprio cara, né? Que é o próprio 1. Então eu já sei que ele tá lá no meu conjunto, tá? Se você pegar uma transição epsilon, você consegue chegar até o 2. Ou seja, você conseguiu alcançar o 2 também, então você coloca o 2 aqui. Ok? Aí, se você colocar duas transições epsilon, né, você consegue pegar uma, duas, aí você chega até o 5. Então o 5 está dentro do seu epsilon fechamento também. Só que se você pegar duas transições epsilon, você pode pegar essa e essa daqui. Aí você está chegando até o 4. Tá? Então simplesmente você vai ter o 4 também aqui no seu conjunto. E aí você não consegue alcançar mais nenhum outro a partir desse aqui não, tá? Como é que funciona o epsilon fechamento do 2? Seguindo aqui essa ideia, bota para mim aí no chat aí. Quem é o epsilon fechamento só do 2? Quem está acompanhando aí? Vamos lá pensar aí. É o do 2, é desse cara aqui, ó. Tô esperando, pessoal. Vou explicar o do 1 novamente? Sim. Você pega todos os caras que você consegue alcançar utilizando só transições epsilon, entendeu? Por 0 ou mais transições epsilon. Com 0 transições epsilon, você só consegue alcançar uma aqui. Tá? Então, por isso que você pegou uma aqui. Com uma transição epsilon, ou seja, do 1, eu sei que ele tem uma transição epsilon aqui para o 2, né? Então, eu consigo chegar no 2 aqui com uma transição epsilon. Aí, por isso que o 2 está aqui. Ok? Aí, com duas transições, você consegue alcançar também por esse caminho aqui. Ó. Você tem essa transição epsilon e essa aqui você consegue chegar até o 5, né? Você parte do 1 e chega até o 5. Então você consegue chegar no 5 aqui, ele está dentro do seu conjunto também. Mas com duas também, ó, você tem essa transição aqui e tem essa outra aqui, ó, e você consegue chegar até no 4, entendeu? Então o 4 tem que estar no seu epsilon fechamento de 1 também. Aí não tem mais ninguém que você consegue alcançar com transições epsilon, né? Você não consegue alcançar o 3, né? Como é que você chegaria com 3 apenas com transições epsilon? Não dá aqui. Então pronto, esse aqui é o teu conjunto. Aí a minha pergunta é, o 2, quando você faz o epsilon fechamento dele, vai dar quem, né? Entendeu, André?
4 e 5, exatamente. Só que você inclui também o 2, né? Por quê? Porque seria equivalente a 0 transições epsilon, né? Então você tem o 2, 4 e o 5. Exatamente. Então tem esses dois caras aqui. Então quem seria o epsilon fechamento de 3, por exemplo? Do 3, esse cara aqui, ó. Só o 3 sozinho. Exatamente. Porque você não consegue alcançar mais ninguém, né? Fora ele, né? Você só consegue alcançar ele com 0 transições epsilon. Só que como esse cara que está aqui dentro é um conjunto, né? Por exemplo, epsilon fechamento de 2, 3. Quem seria? Seria exatamente a união dos dois. Entendeu? É quem você consegue alcançar com o 2 e quem você consegue alcançar com o 3. Então aqui no caso você tem o 2, 3, 4 e o 5. Tudo bem? Basicamente é isso daqui. Essa aqui é a ideia que a gente tem que ter do nosso epsilon fechamento. Tá? Quem está acompanhando aí, levanta a mão. Ok. Então vamos aqui voltar para os nossos slides. Para ver mais um exemplo aqui. Só para você ter certeza aqui de que tá tudo bem aqui. Então pega esse autômato aqui, né? Aí ele tem essa tabela de transições aqui que você pode ver, né? Então o 1 é o inicial e ele é o único que aceita também. Tá? Então quem é o epsilon fechamento de 1 aqui nesse caso? Por simplicidade eu só vou colocar 1, mas entendo que isso aqui é o conjunto unitário que só tem 1, né? O epsilon fechamento de 1 aqui no caso seria 1 e o 3, exatamente. Que você pega o cara, né? 1 e depois o 3. O epsilon fechamento do 2. Só o 2, né? E o do 3 seria o 3 sozinho. Exatamente. Então, se vocês estão entendendo aqui a ideia aqui do negócio, né? Então, vamos lá, né? Então, qual seria a ideia para você pegar esse AFND aqui e converter ele em um AFND? Aliás, em um AFD, né? Você quer converter o não determinístico, como esse cara aqui, para um determinístico. Então, como é que você faria isso, né? Qual seria a ideia que você iria utilizar? Alguém tem alguma ideia de como é que faz esse negócio, esse trem aí? Como fala a professora Tatiane, né? Esse trem aí, como é que faz? Então deixa eu voltar aqui um pouco aqui para nossa lousa virtual, para a gente pensar um pouquinho aqui como é que a gente pode fazer essa transformação, né? Lembra que quando a gente fez a união, né, entre dois autômatos, né, a gente estava simulando, né, sempre dois estados, né, um estado de um autômato e outro estado do outro autômato, né? Aqui a gente pode ter a mesma ideia, né? A diferença é que você pode ter vários estados, né? Além de dois, né? Ou então nenhum. Então a ideia aqui é a seguinte, ó. Lá no seu AFD, digamos assim o seguinte: você está aqui com o seu AFND,
aí tem um certo estado lá, que eu estou chamando aqui de R, né? Você pode ter várias possibilidades, né? Ó, lendo A. Você tem todos esses caras aqui, ó. Lendo, quando você está no R, você vai ler o A, você vai para eles. Tá? E a ideia é exatamente essa que eu coloquei aqui em verde, tá? Então você vai criar um estado R. Quando você está lendo A, você vai simular esses aqui tudinho, tá? Ou seja, antes eu só tinha tipo assim, né? Era R1 e o R2, né? Que era lá na nossa união. Aqui não, aqui eu vou ter tudinho até o RK. Ó. Então eu vou simular vários caras aqui, tá? Ah, professor, e se porventura, né, você tiver vários caras aqui, esses caras aqui estão lendo A aqui, ó. Aí tem esses outros aqui que vão ler A também. Aí esse aqui vai para um cara sozinho. Então aqui tem vários outros estados aqui. Quando você está lendo A, aqui vai para um certo cara. Você faz a mesma coisa, ó. Então, todos esses caras aqui, ó, quando eles leem A, eles vão para esses outros aqui, pega e cria esse estado que vai simular esses caras lendo A. Então aqui embaixo, ó, quando lê A, joga todos esses caras que estão aqui, ó, em um único estado simulando eles. Tá claro, pessoal, aqui é a ideia? Então você simplesmente faz isso, né? Aqui a ideia é para você fazer a transformação do seu AFND em um AFD. Tá, quem acompanhou que a ideia aqui, levanta a mão. Ok. Ó, então vamos aqui para os nossos slides. Então a ideia é essa. Você vai simular todos os casos aí possíveis, tá? Então vamos voltar aqui para esse nosso autômato aqui. Ele tem 3 estados, né? Então eu vou ter simulações para um estado sozinho. Eu vou ter que ter simulações para 2 estados. Eu vou ter que ter simulações para quando eu tiver 3 estados também aqui no caso. E também para quando eu não tiver estado nenhum. Tudo bem? Porque aqui você tem o vazio também aqui, ó. É só você olhar aqui na sua tabelinha que você vê que você tem aqui 4 conjuntos vazios aqui. Então eu vou ter que simular esse conjunto vazio aqui também. Então, seguindo essa ideia, aí você vai ter esses 8 caras aqui. Então, você tem esses unitários, esses que são que tem 2 caras e o único aqui que tem 3. Aí aqui eu já coloquei ó, os que têm estados de aceitação. Alguém pode me falar por que esses caras aqui eles são os meus estados de aceitação? Tem alguma coisa que dê para você pensar nisso? Por que o professor colocou esses caras para serem os estados de aceitação? Porque eles têm um, né? Exatamente. E um é um dos estados que aceita. Então lembra quando a gente fez a união, quando tinha um estado lá que aceitava, tanto em um autômato quanto no outro, né? A gente colocava ele para aceitar. Então aqui também vai ser a mesma ideia, né? Então você pode seguir um caminho aqui, ó. Nesse tem 1, 2 e 3 aqui. Você pode estar aqui por conta do 1, do 2, então do 3. Então, se você está por conta do 1, então você simplesmente aceita. Tudo bem? Agora alguém consegue me responder por que o estado inicial é esse que tem 1 e o 3? Coloquei o 3, eu não coloquei o vazio não, tá? Então o nosso estado inicial aqui é o que tem 1 e o 3. Alguém tem alguma ideia disso aí?
Tá mais difícil? Quando é vazio, vai direto para o 3. Exatamente, tem a ver com a transição em vazio. Então tem a ver com o nosso epsilon fechamento, ou seja, todos os caras que você consegue alcançar com epsilon fechamento. Porque, ó, se você tivesse um sozinho aqui em cima, você estaria tirando aquela possibilidade dele partir do 1 para o 3 sem ler nada. Entendeu? Em outras palavras, se ele está no 1, ele está no 3 também, porque ele consegue ir sem ler nada. Mais especificamente, você consegue chegar em todos os seus status que estão no epsilon fechamento. Ou seja, você pega todos os caras que você consegue alcançar com epsilon e que você vai estar tomando cuidado com essas transições epsilon também aqui no seu autômato, tá? Então, sempre que você pensar aqui em um certo conjunto para você colocar aqui embaixo, né? Você coloca o epsilon fechamento, tá? Simplesmente isso. Ah, eu tenho esses caras aqui, mas na verdade você vai pegar o epsilon fechamento deles, tá? Porque você tem que tomar cuidado com essas transições epsilon. Ok? Então, vamos aqui o seguinte, ó. Se eu estou nesse estado inicial aqui, preste atenção, estou nesse estado inicial aqui. Aí, ó, lembra que você está com 1 e com 3, tá? Então pega essa primeira linha aqui de cima, ó, e essa primeira linha aqui de baixo. Se você lê 1, não, se você lê A, desculpa, né? Se você lê o A, aí no 1 você vai pro vazio, né? Se você lê A estando no 3, você vai pro 1. Concorda comigo? Então, quando você faz o vazio união 1, você tem o conjunto unitário 1, ok? Ah, professor, então quando lê A, eu estou no 1 e no 3, eu estou simulando o 1 e o 3, eu vou para o 1, né? Não, você não vai para o 1, não. Você vai para o epsilon fechamento do 1. Lembra sempre de colocar o epsilon fechamento, tá? Então, o epsilon fechamento de 1 é 1 e o 3. Por quê? Porque se você consegue chegar no 1, você consegue também chegar no 3. Então, por isso que aqui embaixo, ó, quando você está aqui nesse teu estado inicial e tu lê A, então tu vai ter um loop aqui no teu estado inicial, porque com 1 e o 3 você consegue chegar no 1. Aí você pega o epsilon fechamento, você tem o 1 e o 3, tá? Como tá aqui em cima. Tá claro aqui, pessoal? Levanta a mão quem tá conseguindo acompanhar. Ok. Agora vamos pensar aqui no B, tá? Então, aí tu pega aqui a tua tabelinha aqui de novo, ó. Tu tá no 1 e no 3. Então, pega a primeira linha e a terceira linha aqui. A linha do 1, lá no B, você tem um 2, tudo bem? E na linha do 3, você tem o vazio. Quando você faz a união dos dois, você vai ficar com o 2 sozinho, né? Você vai ficar com o 2 sozinho. Ah, então eu vou para o 2. Não, você vai para o epsilon fechamento do 2, quando você lê o B. Mas aqui deu a sorte, né, de ser o mesmo, né? Então, o epsilon fechamento de 2 é o 2 sozinho. Então, quando você está no 1,3 aqui embaixo, ó, e lê B, você vai pro 2 sozinho. Ok? Tá claro aqui também, pessoal? Levanta a mão aí para mim, quem tá conseguindo acompanhar. Beleza. Então vamos aqui agora. Então, eu vou focar aqui no 3 sozinho agora, tá? Só para ver se tá de fato entendendo. O 3 sozinho, quando ele lê A, ele vai para onde? Aqui embaixo, nesse autômato que eu tô construindo aqui. 1,3. Ele vai para 1,3 por quê? Porque você pega o epsilon fechamento do 1, né? Ó. Quando você pega a linha 3 e você tá lendo A, você tá no 1, ok? Só que lembra, você nunca pega ele sozinho, não. Pega o epsilon fechamento. Então, epsilon fechamento de 1 é 1,3. Então, quando você tá aqui embaixo no 3, ó,
Aí você vai, LA, você vai para o 1, 3. Tá claro? Agora o B, ele vai para onde o B? Quando você está no 3, né? Quando você está no 3, você lê B, você vai para onde? O B morre. Não, o B não morre não. Ele vai pro vazio, né? Lembra que quando você lê B, ele vai pro vazio aqui embaixo, ó. Ele vai pro vazio. Aí o epsilon, fechamento do vazio, é vazio, tá? Simplesmente você não tem ninguém lá e não dá pra você alcançar ninguém utilizando o epsilon. Então você vai pro vazio. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o nosso conjunto vazio. Então quando tu tá no 3, lê B, você vai pro vazio. Então tá claro aqui a ideia, pessoal, de como é que faz aqui essa simulação, como é que você parte do AFND para você ir para o AFD. Então, basicamente, faz isso para cada um desses outros estados aqui. Bem, não tem nenhum mistério, não. Você vai ter esse autômato aqui. Com atenção especial aqui no seu autômato, aqui para o vazio, tá? O vazio vai simplesmente para ele mesmo lendo A e B. Ok? Então, se você fizer isso, você vai ter esse autômato aqui. Então, aqui em cima você tem o autômato finito não determinístico e aqui você tem o AFD equivalente. Tudo bem? Tá tudo certo aqui? Estão acompanhando? Levanta a mão aí quem está acompanhando até o momento. Ok. Então pronto, é o seguinte, agora eu vou... esse jeito aqui de você fazer, ele dá um certo trabalhinho, né? Ele dá um trabalho e tem algumas coisas aqui que não fazem muito sentido, ó. Se você for pegar esse estado que só tem o 1 aqui, ó, ele tem um sozinho aqui, ele é de aceitação, né? Ele vai pro vazio quando lê A e vai pro 2 quando ele lê B. Só que você concorda comigo, ó, que não tem ninguém chegando nele? Não tem ninguém chegando nele, então nunca você vai passar por esse estado aqui. O mesmo acontece, ó, para o que tem 1, 2. Tem 1, 2, você de fato não consegue chegar nele, ok? Então você tem esses dois estados aqui, ó, que você pode tirar, tudo bem? Ou seja, você pode minimizar o seu autômato, ok? Tirando esses estados que não fazem sentido, ok? Diga, Gustavo. Pode ficar parado? Não, você sempre tem que sair lendo, né? O fato é que você nunca vai chegar nesse estado 1 e nem nesse 1, 2. Você nunca vai passar por ele. Qualquer cadeia que você leia, você nunca vai passar por eles, entendeu? Você pode passar por todos os outros, né? Mas ele não. Somente isso. E eles não fazem sentido, você simplesmente pode remover eles do seu autômato, que eles não vão fazer sentido nenhum tá aqui, ok? Então agora eu vou mostrar outra forma de você conseguir chegar nesse AFD aqui, tá? E de modo que vai cortar esses estados aqui que são desnecessários, tá? Então simplesmente isso. E também vai ser mais fácil para você fazer na prova também. Esse aqui é um pouco complicado para você fazer na prova, tipo, você vai ter um trabalho, aí no final das contas você vai ver que esse aqui tem um aqui sozinho foi em vão e esse tem um 2 aqui também, você teve aquele tempo lá que você demorou lá para pensar nele e ele não teve muita função aqui para você, tá? Então eu vou ensinar outra forma para você poder fazer lá na prova, né? Então eu acredito que vai ser mais rápido e também mais eficiente porque você não vai perder tempo com esses estados aqui que não tem relevância no seu autômato, tá? Então eu vou colocar aqui na nossa lousa virtual o mesmo autômato, tá? Aí eu vou trabalhar agora somente com a tabela. Bem, eu só preciso da tabela e desses camaradas aqui, ó.
Então, esse aqui é o teu AFND, né? Então, como é que você vai construir o seu AFD? Então, de novo, né? Eu vou pegar a minha função de transição aqui, que eu vou dizer que é a linha, né? Essa aqui é a minha função de transição normal. Eu vou colocar o A e vou colocar o B. Lembrando que aqui não vai ter epsilon, ou seja, essa coluna aqui meio que ela vai morrer, tá? Morrer não, né? Eu simplesmente não vou criar uma equivalente a ela. Aí eu vou colocar A e B aqui de novo, só para facilitar um pouquinho a minha vida, tá? Mas entendam que tem sentido sim, tá? Então meio que você pode ver a sua tabela desse lado aqui e desse lado aqui também, tá? Ou seja, esse lado daqui vai ser equivalente a esse lado que está aqui do lado, tá? Por quê, professor? Porque a gente tem que trabalhar, no final das contas, com os epsilon fechamento, tá? Só por isso. Então, vamos lá. Primeiro, que você faz é o seguinte, né? Você vai criar aqui as suas linhas que são equivalentes aos seus estados no seu AFD, ok? E quando for necessário, você vai criando novos estados partindo daqueles que você já criou, tá? Então, vamos pegar aqui a ideia. Primeira coisa, você pega o seu estado inicial, pegou o 1, né? Então, lembra que nunca a última coisa que você faz é pegar o epsilon fechamento. Então, aqui o seu estado inicial aqui desse vai ser o epsilon fechamento de 1, tá? Então, o epsilon fechamento de 1 é 1, 3. Então, eu vou só afastar aqui um pouquinho para colocar um 1, 3. Então, aqui é igual a... Opa, eu fiz foi aumentar aqui, né? 1, 3. Entenda que isso aqui é um 3, tá? Agora vamos lá, né? Então, você tem um 3 aqui. Você pega aqui a linha 1, você pega a linha 3. Quando você lê A, aí você pega esse vazio e esse 1 aqui. Quando você faz a união, você fica com 1 sozinho, tá? Então, aqui, lembra que tu vai pegar o epsilon fechamento de 1. Ok? Então, foi por isso que eu fiz duas vezes aqui, duas colunas para o A. Então, aqui eu vou pegar o epsilon fechamento de 1. Epsilon fechamento de 1 é 1, 3. Então, eu vou colocar um 3 aqui. Tá? Agora eu vou para o B. Então, de novo, eu estou no 1, 3 aqui. Ó. Pego o 1, pego o 3. Pega o B agora. Aqui você tem um 2 e aqui você tem o vazio. Faz a união dos dois, dá o 2 sozinho. Não vai pegar o 2 sozinho, não. Vai pegar o epsilon fechamento do 2. Aqui nesse caso é o 2 sozinho, né? É o 2 sozinho como está aqui. Então você coloca aqui, ó, o 2 sozinho. Então, ó, você fez o 1, 3. Então você não precisa fazer esse 1, 3 não, porque você já fez a linha dele aqui, que foi a primeira que você fez, né? Mas o do 2 sozinho, você precisa fazer. Então, por isso que você coloca o 2 aqui, ó, para fazer a linha desse estado que está simulando o 2 sozinho. Então, vamos fazer isso agora. Ó. Então, pega a linha do 2, tá aqui. Aí, quando você lê A, você está pegando 2 e 3. Tudo bem? Só que você não pega o 2 e 3, não. Você pega o epsilon fechamento de 2 e 3. O epsilon fechamento de 2 e 3 é a união desses dois caras aqui, que é o 2 e 3. Depois, você vai para a leitura do B. Então, quando você está no 2, lê o B, pega o 3 sozinho. Então, faz o epsilon fechamento do 3. O epsilon fechamento de 3 é o 3 sozinho. Então, você pega o 3 aqui. Ok? Então, agora eu preciso fazer a linha para o 2 e 3 e a linha para o 3. Okay? Então, vamos fazer a do 3 aqui primeiro. 2 e 3, né? E aí, pessoal, está claro até o momento aqui o que eu estou fazendo? Levanta a mão aí quem está conseguindo acompanhar.
Ok, né? Estão conseguindo acompanhar. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. Então você pega o 2 e o 3. Então vou pegar a linha que tem o 2 e o 3. São essas duas que estão aqui embaixo. Então quando você pega o A, você está pegando a união desses dois caras aqui, né? Ou seja, o do 1, 2 e 3. Então você pega o epsilon fechamento de 1, 2 e 3. A última coisa que você faz é sempre pegar o epsilon fechamento. Aí de novo, o 2 e 3, quando ler B, você vai ter o 3 sozinho, né? A união de 3 com o vazio é 3 sozinho. Então pega o epsilon fechamento de 3. O epsilon fechamento de 1, 2, 3 é exatamente a união desses três caras aqui, que é exatamente 1, 2 e 3. Ok? E o epsilon fechamento do 3 é igual ao 3 sozinho. Ok? Então agora eu vou fazer a linha do 3 aqui. E aí, como é que fica aqui, pessoal? O que é que eu vou colocar aqui, ó? Tentem fazer aí de cabeça aí. O que é que eu vou colocar bem aqui assim? Me falem aí. Vai para o fechamento de 1, 2, 3. O que é que vocês acham? De novo, vamos lá. Eu só tô com 3 sozinho aqui, ó. 3 sozinho, essa linha aqui. Aí eu tô aqui no A, né? Então eu tenho que pegar o cara aqui do A. Então eu vou ter que pegar esse cara aqui sozinho, que é o E. Então o João aí acertou. Aqui é o epsilon fechamento de 1, né? E quem é que eu vou colocar aqui agora, ó? Do B. É vazio. Só que eu pego o epsilon fechamento do vazio, né? Por quê? Ó? Porque quando você pega aqui o 3, quando ele está além do B, você está com o vazio. O epsilon fechamento do vazio, tá? Então, o epsilon fechamento do 1, a gente já viu que é um 3. E o epsilon fechamento do vazio é o próprio vazio. Ok? Então, vamos fazer aqui o do vazio agora, que é mais fácil. O vazio, vou continuar aqui a nossa tabela, né? Sempre vai dar vazio, tá? Então, epsilon fechamento de vazio, que vai dar vazio, aqui vai dar vazio. Então, já fizemos ele. Ok, ainda falta fazer o epsilon fechamento do 1, 2 e 3, que a gente não fez ainda. Tudo bem? Então, vamos fazer o epsilon fechamento de 1, 2, 3. E aí? Quando você está com todo mundo aqui, ó, você está com 1, 2, 3, você está com todo mundo, né? Então, pega todo mundo que está na coluna do A. Todo mundo que está na coluna do A, faz a união, você tem 1, 2 e 3. Então, pega o epsilon fechamento de 1, 2 e 3. Depois, a coluna do B. Você pega a coluna do B, você pega, faz a união, tem 1 e o 3. Então, você pega o epsilon fechamento do 1 e do 3. É um 3 mesmo, né? Não, 2, 3, desculpa. 2, 3. A gente já viu que o epsilon fechamento de 1, 2, 3 é 1, 2, 3. E o epsilon fechamento de 2, 3... Tá aqui, ó. O epsilon fechamento de 2, 3. Ele é 2, 3. Ok? Então, eu não preciso mais fazer nenhum estado, ó. O de 1, 2, 3 está aqui, a gente acabou de fazer. O de 2 e 3, né? O de 2 e 3 aqui, ó. A gente já fez aqui nessa linha, ó. Tudo bem? Então, a gente não precisa fazer
mais nenhum estado. Tá claro aqui, pessoal? Então aqui, ó, perceba que eu não tenho aquele estado que tem um 1 sozinho e eu não tenho o estado que tem um 2. Okay? Então aqui realmente não foi necessário. Por quê? Porque eu só fui criando esses estados quando realmente eu vi que eles eram necessários, né? Quando eu criei essa linha aqui, né, partir lá do meu estado inicial, aí eu tive que fazer esses dois caras aqui, né? Aliás, ainda falta fazer um, né? Esse que tem um 3, né? Então não fiz tudo não, né? Tem o do 1 3 aqui que ainda falta, né? Então vamos fazer o do 1 3 aqui, ó. Será que vai ser o último aqui? Ó, você tem o 1 e o 3 eu já fiz? Não, né? Não, o do 1 3 eu não fiz ainda não. Então tem esse cara aqui, ó, e esse cara aqui. Quando você pega o do A, você tem esses dois camaradas aqui. Então a união deles é 1. Então você vai ter o epsilon fechamento de 1 aqui embaixo. E quando você pega o B, né, ó, você pega só o 2. Okay? Então pega o epsilon fechamento de 2. E é 2, né? Então aqui vai dar um 3. Ah, não, a gente fez. É o primeiro estado. Ah, meu Deus. Desculpa, a gente fez sim, tá? É porque tava bem miúdo aqui pra gente ver. 1.3 ele foi feito sim. Ele foi o primeiro, aliás, tá? Opa. Ele vai apagar aqui. Então ele tá feito aqui, ó. 1.3. Não tem mais o que fazer então, né? Então pronto. Essa aqui é a forma de você fazer também, tá? Ó. Você pega e cria desse modo aqui. Esse modo aqui eu acho que é o mais rápido, mais eficiente para você fazer na prova. Mas se você quiser fazer pelo gráfico também, dá certo também, tá? Em estado 1, 2, 3 na resposta anterior? Sim. Deixa eu colocar aqui do jeito anterior pro João Carlos ver, ó. Aqui 1, 2, 3 aqui, ó. Aqui na ponta aqui. Ele vai para ele mesmo quando lê A. E vai para B quando ele lê. Ele vai para o 2 e 3 quando lê B. Vou voltar aqui de novo, ó. Ele vai para ele mesmo, né? Quando ele lê A. E vai para 2, 3 quando ele lê B. Tudo bem? Aí esse aqui ele não tem aqueles dois estados, né? O que tem um sozinho e que tem um 2, né? Porque a gente só foi criando quando realmente era necessário, né? Tá certo aqui, pessoal? Quem acompanhou, levanta a mão. Ok, né? Então vamos voltar lá para os nossos slides. Agora a gente vai pegar essa ideia aqui, né? E escrever ela do jeito que a gente pensou, tá? Então, aqui a gente vai fazer o nosso teorema, né? O AFND equivale a AFD, tudo bem? Então, eles são equivalentes. Eu já mostrei, né, que é fácil, né? Ver que se você partir de um AFD, você consegue chegar em um AFND. Só que o mais complicado seria você pegar o não determinístico primeiro para chegar em um determinístico, tá? Então, simplesmente aqui, eu vou pegar aqui esse teorema, tá? Então, todo AFD possui um AFD equivalente, tá? Então, mas a volta também ela vai ser verdadeira, tá? Todo AFD possui um AFND equivalente. Então, vamos lá para a nossa demonstração aqui. Então, seja o seu AFND, que eu estou dizendo que ele é o meu N aqui, tá? Então, tem os 5 elementos aqui. E que ele reconhece uma certa linguagem A. Então, por construção, a gente vai fazer esse M aqui, que é o nosso AFD, tá? Aí eu coloquei linha aqui, né? O que linha? Tem o sigma, que é o mesmo. Então, simplesmente eu não coloquei linha, porque é exatamente o mesmo. Aí tem o delta, tem o Q0 linha e o F linha, tá? Delta linha, tá?
Então, onde, né? Aí, lembra que o conjunto dos estados, né, do meu autômato finito determinístico, ele pode ser o vazio, pode ser os caras que tem conjunto unitário, os caras que tem 2, os caras que tem 3, os caras que tem 4, 5, até o total geral de estados que você tem lá no seu não determinístico. Em outras palavras, você tem o conjunto das partes do seu conjunto de estados lá do não determinístico, ou seja, você tem o P de Q. Tá? Então entenda que aqui você vai ter o conjunto das partes. Esse cara aqui é o mesmo, né? O sigma, então não vou falar dele. Então a gente vai falar das transições agora. Como é que você vai fazer as suas transições? Essa seta aqui ela tá errada, tá, pessoal? Ela é pro outro lado, tá? Não tá certa, não. No caso, não tem como eu consertar agora porque eu não tenho mais o ponto text desse PDF aqui, tá? Então no PDF ele vai continuar errado mesmo, tá? Então pronto, você tem aqui esse seu gama linha aqui. Como é que você vai fazer ele? Por definição, a gente sabe que você vai ter que pegar um certo estado, né? Aí você vai ler um símbolo e você vai ter que ir para outro estado. Aí lembra que a gente pode estar simulando um único estado, 2 estados, 3, 4, 10 estados. E quando a gente for fizer a leitura, a gente pode ir para vários estados também, tá? E a gente vai pegar os nossos conjuntos, tá? Então, basicamente é o seguinte, né? Quando você tiver em um certo conjunto de estados que eu estou chamando de Rzão aqui, e tiver lendo um certo símbolo A, o que é que você vai fazer? Você vai pegar todos os caras que estão dentro do R, aí por isso que você pega esse Rzinho aqui, ó, pertencente ao Rzão. Então pega todos os estados que estão dentro desse Rzão, ok? Aí você pega esses caras que fazem a transição para o A, lá do seu AFND. Tudo bem? Então pega todos esses caras que fazem essa leitura desse símbolo A, tá? Basicamente você tem o conjunto R, pega todo mundo que está lá dentro que está lendo o A. Okay? Então você vai para um certo lugar que é o que a seta ela está apontando. Aí você pega esse conjunto aqui, né? Que é e faz a união dele. Só que você lembra que a última coisa que você faz é o que? É o epsilon fechamento. Então, para esses caras que você faz o epsilon fechamento deles, ok? Então faz a união de todo mundo dessa forma. E foi isso que a gente fez. Tá claro aqui, pessoal? Quem tá acompanhando, levanta a mão. Ok, então basicamente é isso. Daquele conjunto grandão que você tem, né? Você tá lá, você vai simular a ida lá para os outros, né? Então lembra lá daquela primeira coisa que eu falei lá, daquela ideia geral, né? Só voltar aqui para ela, para vocês lembrarem aqui, né? Essa ideia aqui, né? Aqui, ó, que eu peguei esse conjunto aqui grandão, né? Que é esse conjunto aqui. Então lembra lá do Rzão, né? Então, quando você lê A, você vai ter essas transições aqui e vai para esse outro aqui. Aí você pega esse conjunto grandão também aqui. Só que você não vai pegar simplesmente ele. A última coisa que você tem que fazer é o epsilon fechamento, tá? Então, para você pegar cada cara que está aqui, você tem que fazer o Rzinho lendo A, né? Para cada um desses Rs aqui, né? Ó. Faz o R1, R2, R3. Aí eu botei só o R aqui, porque você vai sair variando, né? Tudo bem? Então pronto. Aí essa aqui é a tua função de transição. O teu estado inicial vai ser o epsilon fechamento do estado inicial lá do seu AFND. Okay? Lembram disso? E o F', que vão ser o conjunto dos estados de aceitação, vai ser todo estado que você pega aqui dentro desse Q', né? Lembra que dentro desse Q' você tem todos os subconjuntos, né? Ou seja, você tem conjuntos aqui sendo os elementos. Então, quando você pega a interseção
com o F, ou seja, com o conjunto de estados do teu AFIND, e quando dá diferente de vazio é porque dentro dele tem um cara lá que é de aceitação. Ou seja, você vai colocar ele para aceitar também. Tudo bem? Então assim você constrói o seu F'. Tá tudo ok até aqui? Levanta a mão aí quem tá acompanhando aqui a aula. Quem tem alguma dúvida, coloca no chat, tá? Certo, né? Pois então, pessoal, é assim que a gente faz. Okay? Então a gente tem aquela ideia, depois a gente formaliza ela desse jeito aqui, tá? Então você constrói esse autômata aqui que vai dar certo. E por hoje é só. Bem, então lembrem que eu estou acompanhando lá do CIPSA. Esse outro aqui é só um artigo para você aprender a desenhar a AFD lá com o LaTeX, tá? É isso, então fiquem todos com Deus. Um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês.